Eu vou-vos. Ainda há pouco tempo eu falei sobre este versículo bíblico, mas eu quero-vos falar sobre algo que Deus faz por nós. Quando a área se torna a área financeira, quando nós cumprimos a vontade de Deus, Deus nos abençoa. Malaquias 3:10 e diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal que delas advenha a maior abastança. E por causa de vós prenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vida do campo. Não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. No Velho Testamento, muitas vezes, o povo de Deus se afastava de Deus. Em todo o Novo Testamento nós vemos Deus chamando o povo para Ele, mas também Deus dizendo que já não pode estar ao pé deles porque eles estão a pecar contra Ele, estão-se a envolver com outros deuses, com outras coisas. Mas cada vez que Deus chama para eles e cada vez que eles cumprem a vontade de Deus, eles são muito abençoados. Houve reis que agarraram e porque buscaram a Deus, Deus os fez prosperar grandemente. Não só a Salomão, como outros reis. Então, o que é que devemos fazer? Cumprir a vontade do Altíssimo das nossas. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino, cumprir a tua vontade. Que tudo seja para a tua glória e honra, Senhor. E nós acreditamos. Tu nos abençoas, por isso mesmo. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Podemos sentar, se faz favor. Vamos abrir em João 10:10. O título da mensagem é Como Ele Opera. Aqui o Ele é um Ele, se você reparar, é um Ele em letra pequena. João 10:10. É Ele em letra pequena, não é Ele Deus que eu estou a falar, é Ele o inimigo das nossas almas. É Ele realmente o ladrão, aquele que vem para matar, roubar e destruir. É Ele, sim, o diabo. Nós temos que conhecer como é que Ele opera, para nós percebermos o que é que, como Ele vai trazer até nós coisas que nós não queremos na nossa vida. Você tem que perceber. Deixa-me ler primeiro. João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vi para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10:10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Disse Jesus. Então, se ele veio para roubar, matar e destruir, ele vai fazer de tudo para destruir as nossas vidas. Você tem que entender que esta terra não se baseia numa luta entre o Deus e o diabo. Isso é impossível. Porque Deus
pela sua boca, destruir imediatamente o diabo. Não. Isto é uma luta entre nós e o diabo. E você vai pensar, mas como é que nós podemos lutar contra o diabo? Aí é que está. Nós podemos lutar. Deus nos deu todas as ferramentas que nós precisamos. Agora nós temos que perceber como é que Ele opera. Como é que Ele trabalha contra nós. O diabo não nos vai aparecer à frente e dizer eu sou o diabo e eu quero e eu vou-te fazer isto e vou fazer. Ele nunca vai fazer isso. A não ser pelo erro de alguns que isso tem acontecido. Nós temos que perceber que nós erramos. Todos nós erramos. E porque erramos, temos que perceber que ao nós percebermos o nosso erro, devemos ir a Deus e pedir perdão, que Ele é fiel e justo para nos perdoar, por causa do que Jesus fez na cruz em nosso lugar. Que Ele levou todo o pecado sobre Ele na cruz. Estando nós limpos dos nossos pecados, podemos ir perante o trono de Deus. Mas existem coisas que nós fazemos que nos afastam de Deus. Está bem, mas se eu errei, eu pedi perdão a Deus. Sim, mas há consequências. Entenda uma coisa, cada vez que você permite que alguma coisa chegue à sua casa que está completamente fora da vontade de Deus. Mas foi a pessoa A, B ou C que me deu. Pronto, eu tenho grande amor por essa pessoa e então eu recebi isso. Cada vez que você mete isso em casa, você trouxe uma lição para a sua casa. Pois há consequências por causa disso. Você está a ouvir? Cada vez que à sua vida você permite chegar a alguma coisa, cada vez que você faz alguma coisa, cada vez que você não perdoa, você está a trazer consequências para a sua vida. Mas se nós nos separarmos disso tudo, com Deus, poxa, acredita em mim, só com Deus, só com a ajuda de Deus, só buscando a Deus, para que Ele nos livre de tudo isso e para que o nosso caminho seja um caminho correto. Davi dizia, sonda o meu coração, Senhor, saber se há algum caminho mau. Eu pedia, Senhor, vê se há alguma coisa que esteja errada em mim, mostra-me, para que eu me possa arrepender, para que eu possa mudar. E exatamente isso, é exatamente isso que impede que o diabo toque nas nossas vidas. Mas ele vai tentar entrar nas nossas vidas através de conceitos que nós achamos que é normal. Todos nós sabemos que há doenças. Mas a doença é consequência do pecado. Você está a ouvir? Doença é consequência do pecado. Mas há doenças que não vêm pelo pecado. Vêm porque o diabo traz para fazer-nos impedir de continuar e para nos derrotar. Como é que você sabe a diferença entre uma coisa e outra? É muito simples, você ora. Busca o Senhor, Ele vai mostrar. Agora, entenda uma coisa, eu vou-te contar alguns testemunhos meus para você entender como é que Deus faz, como é que o diabo opera. Um determinado dia, eu estava de serviço, como guarda noturno, e estava a fazer ronda. Encontrei uma pessoa que já não via há alguns anos, perguntei-lhe, então, tudo bem, tudo bem? E ele disse, tudo bem. Então, mas e então? Eu agora não trabalhava ali, mas agora já não trabalho. Então, mas porquê? A pessoa morreu. Morreu porquê? Teve umas fortes dores de cabeça, de lado, umas fortes dores de cabeça e morreu. Portanto, teve uma emboloria cerebral. Eu depois despedi-me dele e eu mal me despedi dele, disse assim, eu sei o que é que tu queres fazer, diabo, na minha vida, mas isso não vai acontecer. Eu rejeito toda a doença no meu corpo. Porquê?
Porque ele começou primeiro por colocar em mim sintomas. Eu comecei a ter fortes dores de cabeça de lado. E depois apareceu uma pessoa a ter essa conversa para justificar as dores que eu estava a sentir. Mas eu não aceitei. Você entendeu? Ele, ouça, ele tem muitos anos de prática. Ele conhece a raça humana. O próprio Jesus diz que conhece as coisas dos homens. Ele sabe como, ele é um tentador nato. Até ele sabe como há de fazer um plano para nós irmos atrás dele. Ouça, se você está a sentir um sintoma qualquer e por causa de tanta informação que existe, você pensa, é isto, é aquilo, é aquele outro, este sintoma. Sabe o que é que você deve fazer? A primeira coisa que deve fazer é buscar a Deus. É orar. É confessar a palavra de Deus. Pai, eu te agradeço, Jesus, apesar dos sintomas que eu estou a sentir, tu, Jesus, levaste todas as minhas dores e as minhas enfermidades na cruz e pelas tuas pisaduras já fui sarado. É esta a oração imediata que você deve fazer. Se tudo persistir e se você quiser ir ao médico, você deve ir. Fazer os exames que o médico disser para fazer, você deve fazer. Mas sempre a orar, sempre a declarar a palavra de Deus. Sempre a confiar mais em Deus do que no próprio médico ou nos próprios exames. Só assim, você sai como vencedor. Um senhor de idade ficou com um cancro. E ficou com um cancro no seu corpo, estava nos ossos. Ele foi ao médico, o médico virou-se para ele e disse, olha, você tem poucos meses de vida. Vá para casa, goze os restos dos seus dias, esteja com a sua família, mas você tem poucos meses de vida. Ele foi para casa, toda a família ficou, ouviu, contaram, ouviu, e entre eles estava uma criancinha. Esta criancinha foi-se deitar, sonhou. E quando se levantou, foi ter com o pai dela, portanto era o seu avô que estava doente, foi ter com o pai e disse, olha, o avô está curado. E eu olhava para a criança, o avô está curado. Sim, Jesus me disse em sonhos que o avô está curado. O pai ficou assim, foi contar ao pai dele, portanto o avô da criança, foi contar. O avô ficou assim, olhar para eles, a criança, e disse, eu vou ao médico. Mas se calhar é melhor ir ao outro médico. Não, eu vou ao mesmo médico. E foi ao mesmo médico. E chegou lá, olha, doutor, eu quero voltar a fazer os exames. Ele disse, não vale, não é tempo de voltar a fazer exames, é tempo de, pronto, aceitar e tudo. Não, eu quero fazer exames porque o meu neto sonhou que eu estava curado. Então foram fazer exames. O problema é que os exames foram repetidos 3 vezes. E 3 vezes veio a mesma coisa. Ele estava curado. A diferença é o que é que nós acreditamos. A diferença não é o que está a acontecer, é o que nós acreditamos. Ele podia dizer, não, mas é só uma criança. Não, ele decidiu acreditar, ele decidiu crer, ele decidiu por Jesus. O diabo é que veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com ele. Vocês estão a perceber a diferença? O diabo vai sempre tentar fazer um plano justificando todas as suas ações com aquilo que é natural, com aquilo que nós conhecemos. Não. Isto com a idade vem. Isto por causa disto vem aquilo. Ouça, eu vou-lhes dar outro testemunho.
Eu era muito novo, devia ter 24 anos. Eh, eu aos 21 já entrei para guarda noturno e eu andava muito, já antes dos 21 aos 20 anos, já trabalhava como guarda noturno, portanto já conduzia a noite toda, são muitas horas a conduzir, são mais de 6 horas a conduzir. E em guarda noturno, mais de 6 horas a conduzir. A nossa coluna, é posta sobre uma pressão muito grande. Eu sei disso, por causa do tempo de condução, por causa de tudo isso, eu sei disso. E na altura, lembro-me de estar na altura ia para o parque campismo, eu estava no parque campismo e tinha uma perna esticada, outra encolhida e virei-me de repente e parece que ouvi um estalo. A partir desse momento eu senti dores e não me conseguia mexer, cada vez que me mexia doía. Mas aquilo passou. O problema é que todos os anos voltava. Todos os anos, chegava a uma altura do ano, não numa determinada altura do ano, num determinado mês, mas numa altura do ano eu ficava, podia não ser todos os anos, mas de 2 em 2 anos, mais ou menos, eu ficava de cama 15 dias sem me conseguir mexer, por causa das dores. Lembro-me especialmente de uma vez que eu tive que levar familiares a casa. Eu estava num desses dias e eu tive que agarrar no carro e eu cada vez que carregava na embreagem chorava com dores. Mas eu conduzi e pronto, mas eu tive que estar. Eu lembro-me de ir ao médico e o médico virar-se para mim e dizer: com isto que você tem, você pode estar 15 dias, pode estar um mês em casa. E eu dizia: eu não posso estar um mês em casa. Por causa do meu trabalho eu não posso. Mas se você quiser eu passo-lhe baixa. Eu sei o que isso é, sei as dores que dá, sei que você com dificuldade se vai mexer. O diabo, com os conceitos deste mundo, com a sabedoria deste mundo, com o que nós sabemos, sabemos que é assim, funciona assim, pronto, a profissão não ajuda, às vezes menos exercício físico não ajuda, menos. Isto é tudo justificações que o diabo traz e que são justificações naturais e que nós. São relatórios que nós aceitamos e então é assim. Viraram-se para mim, não, eu posso lhe dar uma injeção. Eu nunca tomei essas injeções. As injeções que eles davam para as dores, eu nunca as tomei. Nunca. Porque eles diziam-me, você leva as injeções, mas isso não vai passar. Até para que é que eu vou levar injeções? Eu nunca as tomei. Ficava quieto, sossegado, sem mexer. Quando eu aceitei Jesus, isso parou durante uns anos. Mas depois voltou outra vez. Até que um dia, isso que me dava às vezes aquela pontada que eu sentia nas costas e depois não me conseguia mexer, aconteceu dentro da igreja. E quando aconteceu dentro da igreja, eu fiquei sem me conseguir mexer outra vez. Eu tinha que me sentar muito direito para não fazer, para não doer. Tinha que ficar com as costas completamente direitas para não me doer. E aconteceu dentro da igreja e eu fiquei, como pode? E eu pedi para ir para um sítio, eu estava a servir na igreja, que era como assistente, pedi para ir para um sítio onde eu podia estar sentado, mas mais direito. Concederam, pediram, permitiram que eu fosse para lá. Fui para lá, mas esse sítio era uma outra porta da entrada da igreja, onde eu ouvia na mesma toda a reunião, mas não me viam nem me ouviam se eu estivesse a orar. E eu comecei a orar em língua. E comecei a repreender o diabo no meu corpo. Repreender. Eu ordeno, Satanás, que libertes o meu corpo em nome de Jesus. Jesus foi à cruz, levou toda a minha enfermidade e todas as minhas dores, e depois os pisaduros já fui sarado. E eu orei, assim, orei, eu não parei de
reivindicar a palavra de Deus, reivindicar a minha cura, ordenar ao diabo que libertasse o meu corpo no nome de Jesus. Mas eu parei, lembro-me de ficar uns segundos, talvez, os olhos fechados, levantei-me e a dor desapareceu. E desde essa altura até hoje, nunca mais tive gosto. Não é que uma vez ou outra o diabo não tente. Eu agarro e começo logo a repreender e imediatamente desaparece. Você entende? O diabo é que veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida com abundância. E o que é que você decide? Eu quero que vamos abrir em Mateus 18:18. Mateus 18:18. É muito importante você perceber e não ignorar aquilo que o diabo faz. Ele vai, ouça, ele pela lógica humana, o diabo vai apresentar justificações para tudo o que acontece na nossa vida. Se é por causa disto, é por causa da idade, se é por causa daquilo, o corpo já não recupera, se é por causa daquilo e daquele outro, ele vai tentar nos mostrar e justificar toda a doença que ele está a tentar colocar em nós. E você aceita? Ou não aceita? Mateus 18:18. Em verdade vos digo, isto é Jesus a falar para connosco, em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Agora veja uma coisa. Nós em casa todos temos lâmpadas elétricas. Nós chegamos ao interruptor, ligamos e a luz acende. Porque nós queremos que a luz esteja acesa. Quando não queremos, desligamos. E a luz desaparece. Apaga. O que é que nós queremos para a nossa vida? O que é bom ou o que é mau? Claro que queremos o que é bom. Glória a Deus que você quer o que é bom. Porque o próprio Deus perguntou: eis que proponho perante vós a bênção e maldição. A morte e a vida. Escolhei, pois, a vida para que vivas tu e a tua família. Então o que é que você vai ligar na sua vida e desligar da sua vida? Você vai ligar a saúde para si? Glória a Deus. Mas você vai desligar a doença, a maldição? Ou não? O problema está aqui. É que muitas das vezes o diabo traz coisas para nós, com sintomas, com coisas, depois nós vamos ao médico em medo, em receio que seja verdadeiro, mandamos tirar exames e os exames comprovam exatamente aquilo que nós tínhamos medo. Porquê? Porque quando tivemos medo deixámos que o diabo deixasse colocar coisas em nós. Quando vem o relatório e o médico nos diz, aceitamos. Não lutamos sequer contra isso. Ligamos e concordamos com aquilo que nos está a ser dito. Então, e agora, olha, agora você tem que fazer isto para ser curado, aquilo e aquilo outro. Nem sequer nos agarramos à palavra de Deus, nem declaramos o que Deus diz. Ouça, cada vez, ouça, isto é de coração, é de coração. Cada vez que você vai fazer um exame, cada vez que você vai ao médico, você deve orar antes. Eu posso ajudar testemunhos atrás de testemunho. Eu vou-lhe dar o exemplo. O meu filho mais novo ficou doente. Nós temos uma coisa que os médicos podem vir a casa. E então chamamos o médico a casa. O médico veio e receitou. Nós demos o que ele receitou. Ele é que é médico, não sou eu. Não percebo nada. Demos o que ele receitou, uma semana depois estava igual. Voltámos a chamar para o mesmo sítio dos médicos, só que veio outro médico. Mas antes de vir o médico, eu já aprendi da primeira vez, antes de vir o médico, eu orei, eu e a minha esposa orámos e dizer: Pai, dai sabedoria a este médico para receitar o que vá curar realmente o nosso filho. Então o médico veio, quando viu o que o outro médico tinha receitado, disse: mas isto
não, isto é errado. E nós olhámos, eu e a minha esposa olhámos um para o outro, fizemos assim, porque não sabemos, não somos médicos, não percebemos nada, não é? Ficamos a olhar um para o outro, e ele depois receitou outra coisa, e depois dele receitar outra coisa, ele, passado poucos dias, já estava curado. É o que eu digo, eu posso-vos contar testemunhos atrás de testemunhos. A minha filha mais velha, quando nasceu, teve uma infecção no ouvido médio. O ouvido médio é algo que não é os ouvidos, cá fora é um ouvido interno. E ela teve uma infecção no ouvido interno. Ela chorava, nós fomos a um hospital e o hospital disse que ela tinha que ficar internada. Porque a medicação que ela tinha que levar tinha que ser intravenosa, portanto tinha que ser nas veias. Mas estamos a falar de um bebê. Era mesmo pequenina. É porque não é um bebê, pronto, o bebê é pequeno, não é? Era um bebê. Naquela altura, eu saía de Guarda de Luna, ia buscar a minha esposa, ia pô-la ao hospital, vinha para casa e ia dormir, descansar, à tarde ia lá almoçar com ela, depois vinha para casa mais um pouco, depois à hora de jantar ia buscar a minha esposa para vir para casa. Isto foi há algum tempo, não muito, mas há algum tempo, são 15 dias, um mês, não me lembro o tempo. O que é que aconteceu? As veias dela, da minha filha mais velha, rebentavam. Ela estava marcada no corpo todo, na cabeça e tudo. Porquê? Porque eles, ao tentar dar a medicação, as veias não aguentavam pressão da seringa e rebentavam. Eu vi o sofrimento da minha filha. Ela veio para casa e quando chegou a casa, passados uns dias, estava outra vez a chorar. A infecção tinha voltado. Fomos à médica desta vez e a médica, pois, tenho que voltar a ser internada. Eu olhei para a médica e disse, de certeza absoluta que nenhum mais dos meus filhos põe os pés naquele hospital. Nunca mais. A médica ficou a olhar para mim e disse, está bem, então eu vou-lhe receitar aqui uma coisa. E ela receitou. E nós fomos para casa e orávamos, orávamos, orávamos. E ela, com aqueles medicamentos, ficou curada. Nunca mais teve problema. A minha segunda filha mais velha, estávamos à mesa, ela tinha estado doente, adoentada, não muito, mas adoentada, e estávamos sentados à mesa e ela teve uma convulsão. Portanto, a temperatura do corpo dela aumentou muito. Eu agarrei quando vi aquilo, comecei logo a orar por ela, fomos para o carro, fomos para o hospital e a caminho do hospital Deus me disse, já não é preciso ler isso. Mas porque eu sou pai, porque sou humano, na altura, eu agarrei e fui. Foram feitos testes, foram feitos tudo e tudo e mais, e não descobriram nada. Inclusive ela teve que fazer um teste, um TAC à cabeça e tudo, e foi feito o TAC, nada, sequelas nenhumas, nada, sem problema nenhum, e nunca mais teve problema. Se eu não buscasse a Deus, como é que seria? O meu filho mais novo, o mesmo filho mais novo que esteve doente, eu chamei o médico, estava agora sentado na cadeirinha ao pé da mesa. Quando estava sentado na cadeirinha, ele levantou-se e caiu no chão com o pescoço assim de lado. Sim.
quando eu o levantei do chão, a primeira coisa que nós pensamos tudo em mais alguma coisa. Particou, martiu, pode ter magoado a coluna, pode ser, sei lá, o que é que passa pela nossa cabeça naquela altura? Ele chorava muito. Eu agarrei nele, deitei-o em cima da mesa da sala, meti-lhe as mãos em cima dele e orei por ele. Minutos passaram e ele parou de chorar. A dor desapareceu. Eu agora já estava com conhecimento maior de como é que Deus operava. Com todos estes exemplos, eu estou-lhes a dizer que Deus é a solução para tudo. Mas você tem que buscar isso. Senão Deus não vai operar. Não é porque você aceitar Jesus que as coisas vão parar de vir. Não é porque você aceitou Jesus como Senhor e Salvador e os seus pecados foram perdoados, não quer dizer que o diabo não vá atacar, não vá tentar trazer coisas, tentar impedimentos. E se nós aceitamos o que ele está a tentar trazer, se nós ligamos e aceitamos o que ele está a dizer, nós vamos ficar com isso no nosso corpo, na nossa família. Mas se nós não aceitarmos, nós desligarmos isso das nossas vidas, exatamente como está aqui escrito, como Jesus falou, então não estamos a assentar a doença, a dor, a maldição nas nossas vidas. Eu estou a falar de doença, mas eu podia-vos falar de qualquer outra área, porque tem o mesmo efeito. Você tem que lutar. Você tem que lutar. Veja o que é que está aqui escrito. Lucas 10, 17. Lucas 10, 17. O que é que Jesus pediu? Agarrou em 70 discípulos dele, 70, 70. Agarrou em 70 e disse-lhes, olha, ide e pregai o Evangelho. Pregai as boas novas de salvação. Curai os enfermos, expulsai os demónios. Pronto. E depois esses 70 voltaram a ter com Jesus. E vejam o que eles disseram. E voltaram os 70, portanto, Lucas 10, 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, pelo nome de Jesus, até os demónios se nos sujeitam. E Jesus disse-lhes, eu via Satanás como um raio a cair do céu. Versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. Nada. Foi Jesus que disse. Para você entender o poder que existe no nome de Jesus, Deus lhe deu um nome mais excelente que todos os nomes. Para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem, no céu, na terra e debaixo da terra. Então, entenda uma coisa, o poder que existe no nome de Jesus é tão grande, que eu tive experiências, eu tive mais que uma experiência, mas tive experiências em que realmente comprovam o poder que existe no nome de Jesus. O nome de Jesus, cada vez que é aplicado com fé e com confiança, acreditando no poder dele, faz acontecer coisas impressionantes. Mas só o mencionar o nome de Jesus, você vai ver coisas acontecer. Um colega meu trouxe a sua esposa, estava com ele, eu estava com ele e a filha, e ele estava de folga e passou o pé de mim, parou ao meu lado, e quando parou ao meu lado, a esposa dele começa a apontar para mim. E quando ela começa a apontar para mim, eu achei aquilo estranho. E ele disse, mas o que é que a tua esposa está a dizer? Ela está a dizer que tu sabes. E eu disse logo, quando ela disse, e tu sabes o que é que tu foste fazer?
Fiquei logo e disse lá: "O que é que tu foste fazer? E onde é que vocês foram?" "Ah, nós fomos uma cartomante, fomos a uma bruxa, fomos assim, assado e tal, e não sei quê." E depois nós fomos uma cartomante, a cartomante disse que não, depois fomos uma bruxa, e depois a bruxa, ela estava sentada no sofá e começou a convulsionar e não sei o quê, e partiu o sofá. E eu percebi o que é que estava a acontecer, pedia ao esposo para ver se podia ir para o lado dela, ele permitiu, e eu começo-lhe a falar sobre o plano de Deus para a vida dela. É o plano de Deus para todos nós, o plano da salvação. E então comecei-lhe a dizer que Deus fez um plano para nós, para que nós pudéssemos ser perdoados os nossos pecados para ser. E então enviou Jesus. Quando eu disse a palavra Jesus, ela abriu os olhos para mim, abriu os olhos para o marido e disse: vai começar. E começou-se a manifestar como fosse um ataque epilético dentro do carro. Eu percebi o que é que estava a acontecer, imediatamente comecei a ordenar que saísse em nome de Jesus. E quando eu meti assim a mão, ela tentou morder, eu desviei a mão, mas quando desviei a mão, eu senti assim: então, mas estás com medo? Eu disse: não, não estou com medo. E voltei a pôr a mão outra vez, e ela me tentou morder, e literalmente os dentes dela ficaram no ar e não conseguia morder-me. Porque estava a dizer: Satanás, sai dela, estou ordeno em nome de Jesus. O nome de Jesus tem um poder que você não imagina. O nome de Jesus, utilizado com fé, com confiança, faz mover céus e terra. E eu quero que você entenda, esse nome foi dado a nós, a todos nós. Para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobrem, no céu, na terra e debaixo da terra. Para que todo aquele que não crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenda que a nós nos foi dado o poder, como está aqui escrito: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Veja o que está escrito no versículo 17, Lucas 10, 17. É só subir um pouco. E voltaram os 70 quando lhes ia dizendo: Senhor, pelo teu nome, pelo nome de Jesus, até os demónios se nos sujeitam. Um homem veio pedir oração. Não foi a mim, foi um pastor. Veio pedir oração. Diz que sentia um peso de lado. Quando ele foi lá, quando o pastor estava a orar, Deus lhe mostrou como fosse ele diz que parecia um macaco que estava sentado no ombro do homem. O pastor, com os olhos fechados, repreendeu aquele demónio e ordenou que saísse do corpo dele, que saísse da igreja, em nome de Jesus. Saiu. O homem, quando ele acabou de expulsar, o homem olhou para o pastor e disse: ei, parece que me tiraram um peso de cima. O mundo espiritual é real. Já me aconteceu tanta coisa a nível espiritual que eu ia passar o resto da reunião toda a contar coisas. Mas entenda uma coisa: o que é que você está a permitir na sua vida? O que é que você está a ligar na sua vida? O que é que você acha? Não, tem que ser assim porque é assim. Não tem que ser assim. Não tem. Se você desligar, é desligado. Ouça, quando o diabo consegue colocar na mente de alguém, ouça, é isso que ele opera, quando o diabo consegue colocar na mente de alguém justificação para alguma coisa, ele não precisa ter mais trabalho com essa pessoa. Essa pessoa está debaixo do jugo dele, está debaixo do controle dele. Agora, quando essa pessoa conhece a verdade,
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando essa pessoa conhece a verdade e começa a pôr em causa aquilo que achava que antes que era real e verdade, o diabo vai trazer de tudo para conseguir voltar a colocar a pessoa debaixo daquele controle. Quando a pessoa se determina, crê na palavra de Deus e determina, ele não tem hipótese. E ele sabe disso. Ele sabe disso. Eu vou-lhe explicar porquê. Porque o diabo tem medo de nós. Nós, cristãos, ele tem medo. Porque ele sabe que se nós andarmos em perdão contínuo para com as outras pessoas que nos magoam, ele sabe que se nós tivermos cuidados no andar, porque ele sabe que nós somos pecadores, mas evitarmos o pecado, sabermos o que devemos fazer, pedir perdão a Deus, há coisas que nós não conseguimos evitar, pedir ajuda a Deus para nos mudar. Se nós andarmos assim, ele não consegue fazer nada na nossa vida, nem colocar nada na nossa vida. Ele não tem autorização para nos tocar. Ele sabe disso. Mas mesmo nós a andar com Deus como deve ser, com tudo certo, se Ele trouxer alguma coisa e se nós permitirmos, vai ficar na nossa vida. Mas se nós não permitirmos, se nós não ligarmos na nossa vida, se nós desligarmos da nossa vida, Ele é obrigado a sair da nossa vida. É obrigado a sair do nosso corpo, da nossa área financeira, da nossa casa. Ele é obrigado no nome de Jesus. Ouça, quando eu falo de objeto, as coisas que eu não falo só porque está escrito na palavra de Deus. Eu falo porque eu vivi coisas que comprovam o que a palavra de Deus diz. Uma vez me deram um auricular para comunicar com o telefone, um auricular sem fios. Me deram. Eu trouxe aquilo para casa e não estava ainda, ia ligar aquilo e tal, e meti no escritório. Eu vinha do trabalho, vinha orar, entrei em casa, e quando entrei em casa, eu olhei para o lado do escritório e vi duas sombras lá. Eu dizia, em minha casa, não. Demónios em minha casa, não. E eu comecei a expulsar, e eles desapareceram. E depois eu tentei buscar em Deus perceber porquê que eles conseguiram entrar em minha casa. E então descobri que tinha a ver com aquele auricular. Eu já ia deitar o auricular fora e Deus disse, não, agarra no auricular nas tuas mãos, quebra a maldição dele e abençoa em nome de Jesus. E assim o fiz. Toda a maldição saiu e parou. O que é que tinha acontecido? Você não imagina que no mundo espiritual o que é que se faz? E alguém, uma empresa, para vender muitos auriculares daqueles, fez um trabalho satânico para que vendesse muitos. Ora, todos aqueles auriculares que foram para as pessoas iam com o intuito de ser muito vendidos, mas também iam com maldição. Por isso é que eu digo muitas das vezes para você ter cuidado de tudo o que entra dentro de sua casa. Você cada vez que traz alguma coisa para casa, seja qual for o que for, você deve orar. Você deve dizer, Pai, eu quebro toda a maldição sobre todos os objetos que entrarem em minha casa, em nome de Jesus, eu abençoo a todos no nome de Jesus. Você deve fazer isto para quê? Para conservar em paz, para que a paz de Deus continue em sua casa. Ouça, eu tenho louvor 24 horas por dia em minha casa. 24 horas eu tenho música em minha casa. Porquê? Porque coisas que aconteceram na minha vida. Houve uma vez eu transportei uma pessoa
Não, eu transportei no carro essa pessoa, sim, mas não foi desta vez foi outra coisa. Deus me revelou o que é que estava a acontecer com a pessoa, mas essa não me atingiu em nada. Eu estava na igreja e quando estava na igreja, houve uma pessoa que entrou na igreja que eu vi alguma coisa por cima dela, mas uma coisa muito forte por cima. Ela apercebeu-se que eu senti. E a partir desse momento, cada vez que eu andava a conduzir de carro, eu sentia nas minhas costas, sentada no banco de trás. E Deus disse-me: a partir de hoje, metes louvor em tua casa. Então tenho louvor 24. Não é preciso louvor estar alto. Tem com isso, é com a fé, com a confiança. Onde há louvor a Deus, o diabo foge. Onde há adoração a Deus, o diabo foge. Porquê? Porque vem a presença. E assim, essa pessoa desapareceu da minha vida. O diabo é real. Ele existe. Ele é que veio para matar, roubar e destruir. Assim como Deus existe, ele também existe. Mas Deus nos deu armas para lutar, para crer, para confiar. Você quer saber o que é que mais atrai o diabo? Medo. Cada vez que você tem medo de alguma coisa, você está a atrair o diabo. Porquê que eu digo que aqueles filmes de terror, filmes que causem medo, você não deve ver? Porque cada vez que você sente medo, o diabo está a tentar entrar na sua vida. Não, eu já não faço isto porque pode acontecer isto. Você já está a ceder lugar. Não, não, eu não ouça, nenhum mal sucederá, nem praga alguma chegará até nós. Nós às vezes vemos as coisas de uma forma, não, até bichos, animais. Ouça, eu estava de serviço, perdão, eu não estava de serviço, eu fui fazer cobranças, eu cobrava para cobrar para o meu ordenado. E a entrar num prédio vi um cão. Eu já tinha sido mordido por um cão, ah, um pastor alemão, já tinha sido mordido por um cão mas eu tinha aceito Jesus, eu não tinha medo de nada. Eu vi o cão, olhei e ia fazer assim, até para fazer uma carícia ao cão. O cão parecia quieto, mas quando eu ia levantar a mão, eu senti qualquer coisa. Eu recuei a mão e olhei para o cão e disse assim: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Sai. O cão abriu os olhos para mim, mostrou-me os dentes todos, fechou e foi-se embora. Nós não sabemos de tudo. Mas Deus também sabe as coisas que nós sabemos e os que nós não sabemos. Mas temos que ter discernimento e perceber que Deus nos pode mostrar muito mais. Ou seja, cada vez que você busca a Deus, busca saber de Deus e Deus lhe mostrar o caminho que você deve seguir, você vai saber de coisas, você vai ficar de boca aberta. Deus lhe vai mostrar coisas de pessoas que você vai ficar de boca aberta. Acredita em mim. Eu sei do que é que eu estou. Pois, e você vai pensar, não, mas é aquela pessoa. Não, não. Eu quero lhe mostrar 2 versículos bíblicos que são muito importantes para você perceber como funciona. Muitas das vezes, nós às vezes culpamos pessoas pelas coisas que acontecem. Veja aqui, 1 de Crónicas 21:1. 1 de Crónicas 21:1. 1 de Crónicas 21.
Isto é muito importante para você perceber. Se você tem alguém na sua empresa, no seu trabalho, na sua vida, na escola, no seu rol de amizades, que lhe está a causar problemas, ouça bem, que lhe está a causar problemas, você deve orar por essa pessoa. Você deve dizer, Senhor, eu coloco esta pessoa nas tuas mãos e eu oro. Eu oro por ela, no nome de Jesus. Eu abençoo no nome de Jesus e que se cumpra nela a tua vontade. Quando você faz isso, você está a dizer, Deus, decide sobre ela na minha vida. 1 de Crônicas 21. 1 de Crônicas 21, 1. Você está a dizer a Deus, Senhor, tu sabes o problema, é a mesma coisa. Quando você coloca alguém nas mãos de Deus, você está a dizer, tu sabes o problema que essa pessoa me está a causar. Embora você não esteja a dizer isto, mas você, ao fazer isto, você está a dizer, Senhor, resolve tu, te peço em nome de Jesus. Normalmente, pela experiência que eu tenho tido e daqueles à minha volta que têm tido, essas pessoas se afastam. Ou então começam-nos a olhar de outra forma e até a gostar de nós. Parece loucura, mas é verdade. Veja o que é aqui escrito 1 de Crônicas 21, 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Quem é que colocou o pensamento na cabeça de Davi? Satanás. Ele queria se levantar contra Israel. Quem era Israel? O povo que Davi governava. Qual ele era israelita e ele era rei sobre Israel. E Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar o povo. Porquê? Porque Satanás sabia que não era da vontade de Deus que Davi numerasse o povo. Não era da vontade de Deus que Davi soubesse quantas forças tinha, quanto tinha de homens de guerra, quanto é que tinha de homens de cavalos, que andassem a cavalo, quantas armas tinha. Não era da vontade de Deus, para que Davi nunca pusesse os olhos naquilo que tem, mas pusesse os olhos sempre em Deus. Inclusive, quando ele deu a ordem, o comandante dele disse, epá, pensa num número qualquer, multiplica-o por 10, e é esse o número. Mas Davi insistiu. O que é que aconteceu? Maldição veio sobre o povo. Maldição veio sobre o povo. E morreram uns quantos. O próprio Davi foi durante a Deus, Senhor, faz cessar isto. Faz cessar isto porque o erro é meu. O erro é meu, não é do povo. Mas o povo também tinha feito coisas erradas. O diabo não consegue tocar na vida de uma pessoa se não houver alguma coisa errada na vida dela. Estão a ouvir? Se não houver algum objeto em sua casa, se não houver alguma coisa que tenha feito errada que não se arrependeu, se não tivesse parado e não perdoasse alguém, está-me a entender? Tem que haver uma justificação. Você já ouviu o livro de Jó? Jó, um homem muito rico, com vários filhos, perdeu tudo o que tinha, ficou doente. E você pensa assim, pois realmente, coitado do homem, mas sabe porquê que isso aconteceu? Vamos lá abrir em Jó, eu vou-vos mostrar. Jó era um homem muito rico. Jó 1:5. Jó 1:5. Jó 1:5.
era muito rico. Tinha vários filhos e filhas, tinha possessão, muito rico, tinha de tudo de bom, saúde. Até os filhos o que é que faziam? Faziam festas e iam uns à casa dos outros e à casa dos outros e comiam e bebiam e estavam nas festas e sucedia isto. João 1,5. E sucedia, pois, que tendo decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó tinha medo. Jó tinha medo. Você entenda uma coisa. Eu quero que os meus filhos andem nos caminhos de Deus. Porquê? Porque eu sei que vai ser bom para eles e para os seus filhos. Eu oro por eles. Mas eu peço a Deus que eles comecem a andar nos teus caminhos. Caminhos de Deus. Tenho medo de que aconteça alguma coisa? Não. Eu conheço o meu Deus. Mas reconheço também que se eles errarem a algum ponto, vai haver consequências. Eu não posso evitá-las. Isso é a vida de cada um. Então o que é que eu posso fazer? Orar. Orar para que eles andem no caminho de Deus. Mas Jó não fazia isso. Jó sacrificava Deus. Porque ele tinha medo que eles tivessem feito alguma coisa de errado. Esse medo trouxe a atenção do diabo. Veja o que está a seguir. Versículo 6. Vindo um dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e veio também Satanás entre eles. O que não é normal. Satanás apresentar-se perante Deus. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear e passear, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu, meu servo Jó? Ninguém há semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura teme Jó a Deus em debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? E a obra das suas mãos o abençoaste e o seu gado tem aumentado na terra. Tende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás que não blasfemará de ti e da tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E saiu Satanás da presença do Senhor. Sabe o que aconteceu a seguir? Jó perdeu tudo. Perdeu filhos, perdeu tudo. Tudo. Mas ele nunca blasfemou de Deus. Tudo por causa do medo. Medo de ficar doente, medo de ter isto, medo de ter aquilo, medo de não ter, medo de... Essas coisas atraem o diabo para a vossa vida. Quando você sentir medo de alguma coisa, você deve orar. Deve agarrar e buscar versículos bíblicos que agarrem e digam: não, não é assim. Não é a verdade. A verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não, então e agora? Como é que vai ser? E agora Deus vai operar. Então e agora? Que veio os sintomas da doença, a doença, e agora? Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso estamos curados e libertos no nome de Jesus. Esta é a verdade. E é a verdade que tem que ficar na nossa vida. É a verdade do qual nós acreditamos e acontece isso mesmo, no nome de Jesus. Em que é que você vai acreditar? Nos sintomas? Nos relatórios? Ou em Deus? Você sabe que na Bíblia houve rei Asa.
de reasa ficou doente, mas confiava mais nos médicos do que em Deus e não buscou a Deus. E morreu por causa disso, por não buscar a Deus. Você quer matar, o diabo é que vai para matar, roubar e destruir. Jesus diz, eu vi para que tenham vida com abundância. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, se Deus já preparou tudo por nós, o que é que você vai aceitar? O que é que você vai ligar na sua vida? O que é que você vai desligar da sua vida? Diga-me. O que é que você quer? Eu quero estar bem. Então faça o que é correto. Não se deixe atrás de linha de pensamentos. Não, a pessoa tal disse isto. Quando vem isto, este sintoma, eu sei. Eu sei que o diabo queria... Ouça, naquelas alturas eu fiz radiografia às minhas costas. Eu vi como é que estavam as minhas costas. Eu sabia disso. Mas eu não aceitei isso. E não aceito. Até o fim dos meus dias eu não aceito. Não aceito, não vou ter dores, faço tudo, e faço tudo, agarro em pesos, faço e coisa e vamos embora. E faço tudo. E estou curado em nome de Jesus. É isto que eu creio, é isto que eu falo, é isto que eu recebo. Eu não aceito a doença no corpo. Está a ouvir? Quantas e quantas vezes já o diabo tentou pôr coisas em mim? Quantas e quantas vezes eu tenho que estar sempre a lutar? Mas o que é verdade? O que Deus diz ou o que o diabo diz? O que o mundo diz? O que o mundo fala? Pois é, eu não estou a dizer que os médicos queiram o seu mal. Por favor, claro que não. É uma classe abençoada por Deus, uma classe que, quando Deus dirige as vidas deles e as mãos deles, fazem coisas maravilhosas. Eu sei disso. Eu sei disso. Sei de um familiar meu que foi operado e que, se não fosse Deus, ele não estava cá. Entenda uma coisa. Em todas as coisas nós temos que perceber como o diabo opera, o que ele faz, como ele tenta chegar até nós. E ao você perceber isso, vai perceber algumas conversas que têm ao pé de si, algumas coisas que têm ao pé de si. Porque à medida que você ouve, quanto mais ouve coisas que não prestam, mais você se identifica com elas. Por isso é que eu estou a dizer, cuidado, há coisas que eu não gosto de ver em televisão, eu fujo de ver em televisão. Há coisas que agarram e começam a dizer, epá, há pessoas da minha convivência, cada vez que começam a falar negativo sobre algumas coisas, eu explodo. Literalmente eu explodo. Eu rebento, não dá. Eu digo, não é assim, não é isso que vai acontecer. Vais ter saúde sempre. Não vais ter problema nenhum psíquico, não vais ter problema nenhum. Eu não aceito isso na tua vida. Entende? Eu não aceito. Nem vai acontecer no nome de Jesus. Eu desligo na terra, é desligado no céu. O medo disto, o medo daquilo é infundado, não tem razão. É o diabo que está a tentar pôr. Se você aceita, se você liga, você vai ter problema. Eu tenho testemunhos incríveis, não só de mim, mas daqueles que agarraram e ouviram o que eu disse e fizeram. Glória a Deus.
que queriam coisas para a vida delas e mesmo sem ser a nível de saúde, e falavam todos os dias: obrigado, Pai, que eu já tenho, obrigado, Pai, que eu já tenho. Pediram e receberam de Deus, e depois todos os dias: obrigado, Pai, que eu já tenho, obrigado, Pai, que eu já tenho. E perante a impossibilidade, mesmo, não, isto nunca é assim, mas foi assim, e foram abençoados. Então, eu sou um colega meu, parece-me, e um comandante novo que apareceu lá queria dividir as zonas de guarda noturnos, e ele aparece-me com um mapa todo bonito, ainda me parece que estou a ver o mapa todo bonito, e estava marcado a rosa, e outro a verde, e outro a amarelo, e eu olhei para aquilo, e pá, isto está bonito. E depois dizer: esta é a minha zona toda, mas se eu não ficar com esta, pelo menos fico com esta, e que não sei o quê. E eu virei para ele: dá-lhe o papel para a mão, isto não funciona assim. O que é que tu queres? Ele olhou para mim: o que é que eu quero? Sim, o que é que tu queres? Eu quero tudo. Então por isso nós podemos orar. E oramos os dois. Pai, nós te agradecemos porque a zona não vai ser dividida, vai continuar como está. Para que ouçam bem. E depois oramos e fomos. Entenda uma coisa. Para que isso pudesse acontecer, havia uma pessoa que estava a impedir. Sabe o que é que Deus fez? Agarrou nessa pessoa que estava a impedir, nesse comandante, agarrou nele, ele estava em Évora, agarrou nele e mandou-o para o Algarve. Pronto, não houve mais divisão de zona. Ele ficou com a zona toda, não é mesmo? E você diz: foi coincidências. E eu lhe digo: meu Deus é o Deus das coincidências. Ele é que as faz acontecer. Ele é Deus Todo-Poderoso. Quando você se depara alguma coisa que não quer na sua vida, começa a orar contra ela. Começa a orar, começa a orar, começa a orar. Começa a dizer: eu não aceito isto na minha vida, Senhor, porque a tua palavra diz. Eu não aceito isto na minha vida, porque a tua palavra diz. Você está a passar por uma situação qualquer de saúde. Não aceite. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, mas tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Eu desligo a doença da minha vida no nome de Jesus, porque Jesus pagou o preço por mim. Jesus pagou o preço. Deixa-vos mostrar aqui uma coisa. Eu acho que é este. É? Isaías 33, 24. Vamos lá abrir. Isaías 33, 24. Deus está a falar sobre um povo, que anda com Deus. Isaías 33, 24. Deus está a falar de um povo que anda com Deus. E porque anda com Deus, coisas acontecem. Veja o que está aqui escrito. E morador nenhum dirá. Ele não vai poder falar, ele não vai dizer, e nenhum morador dirá. Toma atenção, vou voltar a repetir. E nenhum moderador dirá, falará, enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido de toda a sua iniquidade. O povo que morar com o Altíssimo é absolvido de toda a iniquidade. Por isso não pode estar doente. Não vai falar que está doente, vai declarar que está liberto, curado em nome de Jesus. Jesus pagou um preço por nós. Um preço muito alto. Pagou com a sua própria vida. Pois levando ele sobre o madeiro toda a enfermidade e toda a dor, ele veio ser a causa da nossa justiça. Pelas suas feridas nós fomos sarados.
pelo sofrimento no corpo dele. Você sabe o que aconteceu com Jesus? Já deve ter lido, há filmes que relatam isso. Jesus foi agarrado, foi preso, não falou nada. Foi preso, acusado injustamente. Nada falaram. Chicotearam-no. Marcaram. Ouça, estamos a falar de chicotes. Não estamos... Quando nós falamos em chicotes, pensamos em chicotes e lembramos de aqueles chicotes que agarram quando batem e o corpo fica marcado. Não estamos a falar desses chicotes. Não eram com esses chicotes que os romanos batiam. Os romanos batiam com chicotes feitos com pontas de aço. Portanto, na ponta tinha tipo estrelas de aço. O que é que faziam? Quando isso batia no corpo, cravava-se no corpo e quando puxavam, arrancavam pedaços do corpo. Por isso é que Jesus estava todo ensanguentado. Era sangue por todos os lados por causa dessas chicotadas. Não eram chicotadas de fazer vergões, eram chicotadas de arrancar carne. Meteram-lhe uma coroa de espinhos na cabeça. Na coroa de espinhos, quando meteram na cabeça, não meteram com cuidado. Não cravaram na cabeça para que ela não caísse. E os espinhos estavam-lhe a cravar na cabeça. Jesus pagou um preço quando ele foi crucificado. Por causa de tantas chicotadas que levou, de tanto sangue estar a derramar e tudo mais, ele foi crucificado. Pegaram-lhe nas mãos e nos pés. E sabe o que é que faziam os romanos? Quando a pessoa já estava há muito tempo ainda crucificada e não estava a morrer, eles iam lá com uma maceta grande e batiam-lhe nos joelhos para partir as pernas. Para quê? Para que o sofrimento fosse maior e as pessoas morressem. Quando foram para fazer isso a Jesus, Jesus já tinha morrido. Porquê? De tanta chicotada, o sangue ficou no chão. Pagou um alto preço por nós. Pagou com a sua vida para que nós pudéssemos viver. Por isso o conhecimento da palavra de Deus é tão importante para nós. O conhecer o que é que aconteceu, porquê é que aconteceu. Jesus morreu por nós, para que nós pudéssemos viver, para que pudéssemos ser perdoados, para que pudéssemos viver nessa terra e conhecer o amor do Pai por nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Para que através disso nós pudéssemos ser curados, libertos e abençoados. É o preço a pagar. É um caminho que nós temos que tomar. O caminho do perdão. Perdoar, perdoar, perdoar. Mesmo quando nos magoam muito, perdoar. Você tem que perdoar. E se quer um conselho do homem de Deus, se quer aconselho, aquelas pessoas que o magoaram, aquelas pessoas que você perdoar, se quer um conselho, essas pessoas pedirem ajuda, por favor, ajude. Por favor, ajude. Porque assim você está a dizer a Deus, Senhor, eu realmente perdoei. Eu realmente perdoei. Veja, cuidado com as suas companhias. Cuidado com as suas companhias. Eu posso descarregar versículos bíblicos até mais não. Salmos. Versículo Salmo 1:1. Salmo, capítulo 1, versículo 1. Veja o que é que aqui David nos diz. Veja o que está aqui escrito. Bem-aventurado. Salmo 1:1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, segundo o conselho das outras pessoas,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, daqueles que duvidam de Deus, daqueles que agarram e só declaram o que não presta. Mas é normal. Não, não é. Não, não é. Ouça, houve uma pessoa com quem trabalhei, que ele chegava a uma altura, começava a falar tanto negativo que eu não aguentava, eu explodia. Eu dizia, não é assim, não é assim, não vai ser assim. Você já conseguiu e vai vencer em nome de Jesus. Porque eu não aguentava, eu não aguento quando falam negativo, eu não aguento quando falam derrota, não dá, eu não consigo. E quando agarro e diz, não, e já viste o mal que pode acontecer, nada me acontece na minha vida, em nome de Jesus. Por isso é que às vezes eu sou bruto quando falo. Não, eu não aceito derrota na minha vida. Eu não aceito falta financeira, eu não aceito falta de saúde, eu não aceito no nome de Jesus. Por isso é que às vezes eu sou bruto a falar. Porquê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nem se assenta na roda dos conhecedores. Salmo 1, 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém. Você tem que ter cuidado com o que ouve. Vai influenciar a sua vida grandemente. As queixas dos outros não vão ajudá-lo. Peço desculpa por estar a dizer isto, mas não há hipótese. O que é que você deve fazer? Olha, peço ajuda a Deus. Cada vez que eu tenho um caso bicudo ou complicado para resolver, eu peço ajuda a Deus e Ele resolve. Ele tem resolvido todos, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Só a Deus. Só a Deus toda a glória. Só a Deus toda a honra. Ele é todo poderoso. Eu nem o vejo como outra forma. Ele é todo poderoso. Ele pode fazer tudo. 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 Ele é o Deus todo. E eu ligo isso na minha vida. E eu desligo todas as obras do diabo da minha vida. Não. Você tem que perceber tudo o que é para roubar, matar e destruir vem do diabo. Querem destruir o seu casamento. Querem destruir o seu lar. É o diabo que está a tentar fazer isso. Agarre-se a Deus. Querem destruir a sua vida. É o diabo que está a fazer. A doença não vem de Deus. Nem é Deus que põe doença nas pessoas. É o diabo que põe. Algumas delas por erros da própria pessoa. E não tem a ver erros de vida, tem a ver erros espirituais. Coisas que se devia ter arrependido, coisas que já devia ter estado de fora. Pessoas que já devia ter largado. O caminho para Deus é só um. Confiar nele. Andar com Deus. Não deixar o medo tomar conta da sua vida. Porque se você deixa o medo tomar conta da sua vida, você não vai vencer. Não se esqueça de estar escrito em Efésios 12, não vamos abrir. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue.
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estamos a falar do quê? De demónios. Que Deus nos deu a autoridade para expulsar das nossas vidas e para sair de tudo que é nosso. Eles vão tentar a todo custo nos prender na arena da razão, na lógica. Não é assim, sempre foi assim, o mundo está assim. Ouça, eu tenho visto milagres atrás de milagres acontecer em coisas naturais em que toda a gente dizia, não, mas isto não pode acontecer, isto não pode, não vai acontecer, não vai. Mas comigo vai. Já me disseram que não, e eu não aceitei o não. E Deus converteu o não em sim. Já se riram na minha cara e disseram, não, agora vai acontecer assim. E eu nada respondi. E o que aconteceu, o que eu queria, não o que eles queriam. E depois ficavam muito confusos, mas porquê é que não aconteceu? E Deus é por mim, ninguém pode ser contra mim. Tudo o que você ligar na terra é ligado no céu. Tudo o que você desliga é desligado no céu. E sendo desligado, não pode ser ligado. Você está a ouvir? Deus é por si, ninguém pode ser contra si. Ninguém se pode levantar contra si. É Deus que nos justifica. Por isso, termos cuidado como andamos, termos cuidado. Coisa, infelizmente, neste planeta vão-nos magoar e nós sabemos disso. Coisa, várias vezes na Bíblia, em vários versículos, em vários pontos da Bíblia, nos aconselham a perdoar pessoas. Porque, infelizmente, pessoas vão-nos magoar. Deus sabe disso, por isso avisou tantas vezes: perdoai aos homens as suas ofensas, para que eu vos perdoo a vocês. Cuidado com isso. É uma das principais causas de impedir a cura. Não perdoar. Portanto, ande com Deus. Busca o Senhor. Confie nele. Ele tudo fará. Mas cuidado com o que o diabo levanta. Cuidado. Ele levanta com sintomas daqui, dali. O que é que você faz com os sintomas? Queixa-se, fala ou começa a orar e a lutar contra ele? Você até pode ir ao médico, volto a dizer, você até pode ir ao médico. Mas você já está a orar contra ele. E o médico vai chegar a uma altura e dizer, olha, afinal não é nada. Você vai dizer, eu sei. Porque Deus diz, não é? Ande com Deus, seja abençoado e você vai ver a glória dele. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Para que ao nome de Jesus todos os se dobrem. Então vamos orar. Vamos orar, declarando para as nossas vidas o que Deus diz. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer, Pai, eis-nos aqui. Tu conheces as nossas vidas, sabe o que nós somos. Graças te damos por nos ter escolhido, por pertencermos à tua família. Porque a todo o que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus, pertencentes à tua família. Fomos adotados por ti, Senhor. E te agradecemos por isso, no nome de Jesus. Te agradecemos porque a tua palavra nos elucida a maneira como devemos andar nesta terra. Não aceitando o que esta terra nos dá, mas moldando esta terra. É o nome de Jesus. Por isso, Pai,
nós declaramos no nome de Jesus que estamos curados, porque Jesus pagou o preço por nós. É isto que acreditamos, é isto que falamos, é isto que temos, é o nome de Jesus. Declaramos que temos prosperidade financeira em todas as áreas da nossa vida no nome de Jesus. Porquê? Porque é Ele que enche a nossa boca de bens. És tu que nos estás a dar os tesouros das escuridades e riquezas encobertas para que nós saibamos que tu és o Senhor. É isto que acreditamos, é isto que falamos e é isto que temos. Agradecemos, Senhor. Que a tua palavra diz: deixará o homem, seu pai e sua mãe, juntar-se a uma mulher e serão uma só carne. Agradecemos também que a tua palavra diz que os nossos filhos estão sentados ao nosso redor, à nossa mesa, abençoados. É isto que queremos, é isto que acreditamos, é isto que falamos, que temos uma família abençoada no nome de Jesus. Senhor, mesmo que eu andasse por vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É isto que eu creio, é isto que eu falo, é isto que eu recebo. No nome de Jesus. Glórias te damos, Senhor, porque tu és por nós. Ninguém pode ser contra nós. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome e glória ao teu nome. Nós que fomos feitos para teu louvor, glorificamos-te, bendizemos e te honramos. No nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a ti, Senhor. Toda a glória, toda a honra para ti, pois és tu, tudo fazes por mim. No nome de Jesus. Amém, amém. Muitas bênçãos. Boa semana. Você não ignore o que ele faz. Não ignore o que o diabo faz. Mas lute. Porque se Deus é por si, ninguém pode ser contra. No nome de Jesus.